Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Estou aqui com o meu filhão aqui, o meu primogênito Azaf, está me dando aqui um suporte, ó, está junto comigo aqui, ó, pertinho. Oi. E eu quero falar para vocês aqui então sobre esse título, Deus está falando. Eu não sei se você está tendo essa percepção, deveria ter, né? Ainda mais você que professa uma fé cristã, que Deus está falando de várias formas, de várias maneiras, que Deus está trazendo para a humanidade um alerta. Às vezes a gente, diante da nossa caminhada do dia a dia, da correria, tantas coisas, né, que a gente precisa fazer no dia a dia, e às vezes a gente acaba não tendo aquela audição, aquela percepção do espiritual, do sobrenatural. Às vezes o nosso ouvido está atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas a nossa audição e a nossa percepção espiritual, ela tem que estar aguçada para ouvir a voz de Deus. Deus está falando de várias formas, de várias maneiras, através da natureza, através de circunstâncias que estão acontecendo, através da palavra dele que está se cumprindo, através de milagres que acontecem na sua vida, de respostas de oração, através de louvores, através de alguém que pode trazer uma palavra de ânimo e reforço na sua vida espiritual. Então Deus está falando de várias formas. Cabe a mim, cabe a você ficar atento. A nossa audição tem que estar perceptível àquilo que Deus está comunicando à sua humanidade. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um plano e um propósito de Deus. Por isso que ele está falando, ele está dizendo assim, ó, eu não quero que vocês venham a perecer, mas eu quero que vocês tenham uma vida eterna. Então, eu quero contextualizar isso diante de um versículo aqui que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, que diz assim: se atentamente obedecerdes à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Se ouvires a voz do teu Deus e obedecerdes, Deus está falando, Deus está comunicando para conosco. Eu estou aqui com o Azaf aqui, muitas das vezes eu tenho que comunicar algo a ele, eu tenho que determinar algo sobre a vida dele, eu tenho que direcionar a vida do Azaf. Às vezes tem circunstâncias que talvez para ele não há nenhum perigo, mas às vezes eu chego e paro e falo, filho, por aí não, aí é perigoso. Aí ele fala, por que, pai? Aí eu vou e explico para ele. É necessário isso diante da vida dele. Eu, como pai, entendo que eu tenho uma responsabilidade de cuidar dele, de tratar dele, até um dia, como diz o ditado aí popular, até um dia que ele vai caminhar com pernas próprias. Mas, espiritualmente falando, diante da nossa vida cristã, eu preciso desse cuidado de Deus, e Deus está falando continuamente comigo e com você. Se você parar e falar assim, mas eu não escuto a voz de Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer. O Senhor Jesus, Ele deixou aqui meios para que eu e você venhamos ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, o Senhor Jesus, Ele transmite a voz de Deus, ela é perceptível para mim e para você, através da palavra de Deus, através da oração e da busca. Ah, mas quando eu oro parece que a minha oração não está sendo ouvida, ou parece que eu não tenho resposta. Olha, o Senhor Deus há de te responder. Há tantos meios, há tantos gestos que possam acontecer na tua vida. Por exemplo, diante da vida do Azaf aqui, às vezes eu não preciso falar nada com ele. Basta um olhar meu para ele, eu olho para ele, ele já sabe já. Um olhar diz muitas coisas. Um gesto, né? Ó, diz muita coisa, ou diz muita coisa. E às vezes o Senhor, então, Ele transmite para mim e para você algo que vai trazer aí a resposta que eu preciso, que você precisa. Deus está falando. Então, se atentamente obedeceres à voz de Deus, né? E ter o cuidado de guardar os seus mandamentos, porque aqui é o Senhor transmitindo aquilo que eu preciso, que você necessita também na nossa caminhada. Se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus,
todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. As bênçãos do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele coloca diante da gente bênção e maldição, vida e morte. E Ele diz assim, escolhei, pois, a vida. Está aqui em Deuteronômio 28. Então, Deus está falando. Você não está conseguindo ouvir a voz de Deus? O que está acontecendo na tua caminhada? O teu dia está sendo, turbulento demais. Você não está conseguindo parar para ouvir Deus falar. Às vezes Deus usou alguém no teu trabalho, às vezes Deus usou uma criança, às vezes Deus usou alguém para mandar uma mensagem para você, um versículo, a palavra de Deus que você não leu, então Deus não teve a possibilidade de falar com você, a oração que você não fez quando era necessário, então Deus não teve a oportunidade de vir com o Espírito Santo e trazer a paz no teu interior diante daquilo que você tinha que fazer. Então, quais são os seus atos? O que você está fazendo que está impedindo de ouvir a voz de Deus? O que nós estamos fazendo que talvez a voz de Deus não está sendo perceptível na nossa caminhada? Nós temos que parar e ver o que está acontecendo, né? Redirecionar aquilo que precisamos na nossa caminhada para poder então ouvir a voz de Deus. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, é necessário isso. As orientações vêm do céu, para mim e para a sua vida. Eu, como pai do Asaf, humanamente falando, eu vou trazer as orientações para ele, daquilo que ele precisa fazer, daquilo que ele necessita. Porque eu vou dar aqui um rumo para ele, um norte para ele, são as orientações necessárias. Eu vou dar o colinho necessário para ele, como pai. E Deus não é diferente. Então, Deus está falando, Deus está se comunicando com a humanidade, através de tantas coisas. A natureza está gemendo, como a palavra de Deus diz, tantas coisas acontecendo, o amor está se esfriando, a palavra de Deus disse isso, que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E quantas coisas nós estamos vendo que isso realmente retrata uma realidade. Mas a minha vida e a sua vida pode ser diferente. Quando eu escuto a voz de Deus, quando eu permito que a minha audição seja perceptível àquilo que o meu Criador está trazendo sobre a minha vida, a minha caminhada vai ser mais fácil. Eu falo isso para ele aqui, eu faço, filho, se você ouvir, né, aquilo que talvez para você é algo chato às vezes, não é? A criança às vezes fala assim, eu já ouvi, já entendi. Mas se você ouvir a minha voz e você obedecer, você vai sofrer menos diante dessa situação aqui. Faz dessa forma aqui. É a mesma coisa que Deus faz comigo, com você. E Deus está falando, Deus está ministrando, seja no culto, seja no louvor, seja na oração. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, a sua oração nesse momento tem que ser essa: Senhor, faça com que a minha audição possa ser perceptível aquilo que o Senhor está trazendo, aquilo que o Senhor está comunicando à minha pessoa. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir as tuas orientações, eu preciso obedecer ao Senhor Jesus. E o Senhor vai se comunicar com você, o Senhor vai falar com você e vai ser bênção sobre a tua vida, vai ser bênção sobre as nossas vidas e vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus veio para dar vida e vida é abundância. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando Ele transmite algo para a gente, né, a vontade dEle, a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E é isso que Ele tem para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a palavra de Deus venha encontrar guarida no teu coração, que você possa ficar atento à voz do Senhor, porque Deus está falando. Deus te abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Amém, Asaf? Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau.